Olá, tudo bem? Boa noite. Aqui, esse papo vai ser muito interessante. Oi, Júnior! Tudo bem, Suzana? Eu vou bem contigo. Tudo ótimo. Que delícia! Gente, olha só, eu ia começar exatamente a justificar por quê, explicar por quê que eu combinei e convidei o Júnior para estar hoje comigo aqui no Trajetórias. O Júnior é CEO da Startse, mas ele é fundador da Startse. E ele é sócio do meu filho, do Pedro. Eu tive a oportunidade de conhecer o Júnior por conta de, claro, de aproximar muito da Startse, frequentar os eventos e os cursos online também. E aí, por algum motivo, eu comecei a seguir algumas pessoas da Startse e também comecei a seguir o Júnior. Quando eu comecei a seguir o Júnior, eu achei uma coisa muito interessante, porque nós tínhamos uma semelhança, nós temos uma semelhança. O Júnior tem bastante prazer em conhecer histórias de vida de pessoas, de personalidades da nossa civilização, e eu também tenho. E eu acho que o Júnior tem um pendor para buscar as trajetórias, e eu também tenho um pendor para buscar as trajetórias. Quando eu me dei conta disso, dessa coincidência entre nós dois, eu falei, esse cara deve ser muito interessante. E aí comecei a seguir o Júnior no Instagram. Quanto mais eu sigo o Júnior, mais eu me aculturo, porque ele traz coisas muito interessantes e muito legais. Então, esse foi o motivo, e é esse o motivo pelo qual nós estamos juntos aqui, nessa noite, fazendo mais um episódio do Trajetórias. E primeiro, Júnior, eu quero te agradecer muito por tu teres aceito e por tu estares aqui comigo, batendo um papo que eu tenho certeza que vai ser muito legal. E só para vocês saberem, nós tivemos uma preparação, nós dois, onde nós conversamos sobre os corações. E por esse motivo, eu tenho certeza que vai ser um grande papo. Tudo bem contigo? Muito obrigado, Suzana. Fico feliz demais de estar aqui, de dividir esse espaço aqui com você, de contar um pouquinho das histórias, né? Como você falou, também sou apaixonado por conhecer histórias das pessoas, de ler o que sobre essas histórias e entender quais foram as bases de construção daquilo que as pessoas fizeram de relevante, né? Sejam eles empreendedores, sejam eles grandes pessoas que deixaram marcas na humanidade, enfim. Gosto muito de entender a formação dessas pessoas e é um prazer dividir esse espaço aqui contigo, principalmente pela nossa relação, pelo Pedro e por toda a história que a gente está criando de alguma maneira juntos. Que legal. Então vamos começar? Vamos lá. Na verdade, nós já começamos, mas vamos lá. Em que momento tu criasse a Startse e por quê? Bom, a história da Startse ela começa, na verdade, lá em 2007, né? Lá atrás, Ah, quando eu ainda morava lá em Minas Gerais, lá em Aliado, na minha cidade, 13 mil habitantes. Lá, Suzana, eu trabalhei 10 anos numa universidade e eu tinha aquele ia para trabalhar, levantava de manhã, ia para lá, não sabia muito bem por quê, qual o propósito, o que me levava aquilo. E aquilo começou a me incomodar de alguma maneira, mas eu não percebia que eu estava deixando o tempo passar e deixando a vida me levar e não tomando as rédeas daquilo, né? Até o dia uhum. que cheguei em casa, em 2007, meu filho bem novinho, e uma situação para mim foi muito ruim, o fundo do poço, você vai chegar em casa à noite sem energia elétrica, porque eu não tinha condição de ter pago a conta de luz, então essas coisas que acontecem na vida da gente fazem a gente ter um chacoalhão, né? Então nessa época, em Sim. 2007, nesse dia, eu digo que foi o pior e o melhor dia da minha vida. Pior porque eu tinha chegado numa situação em que deixei a vida me levar para aquele lugar. E o melhor Uhum. dia foi porque foi o primeiro dia da minha nova vida, do meu novo começo. Então, a partir dali, eu comecei a empreender, comecei a fazer um monte de coisa. Deu tudo errado até 2015, as coisas ficaram só piores do que já estavam. E aí, em 2015, o João e eu, que fundamos a Startse, sentamos um dia para conversar e falamos, João, as coisas estão dando errado tanto para a gente, nunca conseguimos acertar. Será que é só a gente? Será que só nós não sabemos fazer? O que a gente pode fazer para ajudar outras pessoas como a gente a encontrar uma maneira de dar o seu start, né, Aham. de começar a sua vida? E foi aí que a gente pensou, bom, esse start que a gente precisa dar, esse start, o que é esse start? Esse start ele não é só uma coisa que eu digo para você,
ó, muita gente falava, ah, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E a gente fez questão de quando pensou nesse start, de pensar em algo que viesse de dentro da gente, que é uma vontade que a gente tinha de fazer, uma energia que a gente tinha que colocar. Por isso que no nome da Starts a gente botou um SE no final. Porque não é só um start, né? Não é só, pô, vai lá e começa. É quase que um manifesto. Start-se, reinvente-se, recrie-se. Então isso foi ali que a Starts começou. De uma necessidade pessoal, de uma vontade nossa de nos reinventarmos e de tentar ajudar as outras pessoas que provavelmente estavam vivendo aquelas mesmas situações que a gente. Agora, Júnior, interessante o que tu está comentando e contando para nós, mas me conta uma coisa, da onde vem essa vontade e essa condição de olhar para o outro e querer ajudar as pessoas? Eu acho que isso é um pouco natural da gente, né? Principalmente que a gente é do interior, a gente conhece todo mundo, a gente é amigo de todo mundo, a gente conhece as vidas, as histórias das outras pessoas, então a gente se envolve muito. E quando a gente começa a olhar para dentro da gente, poxa, eu estou vivendo essa situação, tá difícil para mim, e aí eu olho para o lado, vejo outras pessoas que estão vivendo também essa situação, aquilo nos dá uma motivação grande de criar algo, de fazer algo que possa resolver os nossos problemas, mas que possa também reverberar nos outros. Então a Startse, ela significou isso para todo mundo. Para mim, ela foi um grande recomeço. Para o João foi um grande recomeço. Para todo mundo que veio depois aqui na Startse, significou um novo recomeço, independente do momento de vida que as pessoas estavam, do que já tinham feito, do que já tinham conquistado, sempre significou um novo começo. Então, Suzane, mesmo lendo as histórias de gente que criou grandes negócios, que deixou uma marca na humanidade, sempre tem uma coisa ali em comum que eu acho que é muito curiosa, que é interessante da gente olhar. Essas pessoas, elas sempre acreditavam que elas podiam ser melhores do que elas eram e fazer mais do que elas faziam. E elas tinham isso de, pô, todo dia eu posso fazer mais um pouquinho e eu posso ser melhor um pouquinho. E essa vontade de sempre fazer mais e melhor é o que impulsionava elas para frente e, por consequência, motivava elas a fazer isso também na vida de alguém. Agora me conta uma coisa, tu tá nos contando que tu passasse alguns anos meio que no marasmo, uma coisa meio sem propósito, aí num determinado momento tu leva um chacoalhão, até pelo dia assim, pelo problema de falta de luz na tua casa aquele dia, né, que é uma coisa dura, uma coisa difícil, né? E aí, da onde vem, Júnior, a força para empreender, para dizer, chega, eu quero mudar, eu não quero mais os meus 10 anos, eu quero novos anos. Da onde vem essa força e como é que ela acontece? Eu acho que eu tenho uma frase que eu uso, eu brinco com ela, né? Ela não é uma verdade, mas uma frase da Coco Chanel, né, famosa estilista, criou a Chanel, a marca de luxo, e ela dizia assim, o ressentimento, as coisas ruins que a gente vive, elas podem ser transformadas em energia para nos impulsionar para frente. E então a história de vida dela conta isso, e eu lembro de ter visto isso, lido isso lá atrás, e isso me pegou de um jeito assim interessante. Falei, poxa, eu tenho duas escolhas aqui. Ou eu posso escolher sentar, reclamar da minha vida e chorar e achar que é isso mesmo, ou eu posso me dar o direito de experimentar uma vida diferente. Eu posso me dar o direito de tentar fazer algo melhor. E foi isso que eu escolhi. Eu escolhi ali, eu não sabia o que era, eu não sabia como ia ser, eu não sabia de que jeito era, mas eu escolhi dar um salto de fé em busca de algo muito melhor do que eu pudesse viver. Então, aquela vida que eu já tinha experimentado, eu já sabia onde me levava, eu queria escolher um outro caminho que eu não sabia onde podia me levar, mas que de alguma maneira podia acabar em algo bom. E eu quis arriscar, mas é uma força que vem muito de dentro, assim, sabe? De transformar, né, desejo, de uma mistura de raiva, de sofrimento do que a gente passou, de vontade de fazer diferente, de olhar para a família, olhar para os filhos e pensar, poxa, o que eu posso fazer para mudar a minha história e fazer com que essas pessoas aqui que estão ao meu redor não vivam mais essas situações? Como é que eu posso, de alguma maneira, criar algo que também motive e impacte outras pessoas? Acho que essa energia, essa vontade veio disso, de escolher o caminho, de tentar algo diferente, de não ficar ali parado reclamando. E, Júnior, como é que foi o início, então, desse empreendimento de vocês, no sentido do eco? Tinha um propósito, vocês, um propósito de socializar, digamos assim, de buscar uma coisa bacana para todo mundo, mas qual era assim, o retorno, as respostas?
quando a gente começou, Suzana, lá nos primeiros dias ali, o nosso sentimento, meu e do João, era assim, pô, a gente ia passar tanta dificuldade, vamos criar um negócio para a gente virar empreendedor, virar dono da empresa, ganhar dinheiro, ficar rico, resolver os nossos problemas. Quando a gente começou a trabalhar e começou a fazer os nossos primeiros cursos, os primeiros produtos, as pessoas começaram a dar as primeiras respostas para a gente do que a gente fazia, a gente Isso começou lá a em perceber... Minas, lá no interior Lá em de Minas Minas. ainda, lá em 2015. Aham. A gente começou a perceber que tinha algo diferente naquilo. Que as coisas que a gente falava, elas ressoavam nas outras pessoas numa mesma energia, na mesma vibração. E aí aquilo que eu vivia, o cara do lado de lá contava também. Pô, tô passando pelo mesmo problema, mesma dificuldade, tá me ajudando muito. E isso era 8, 9 pessoas que tinham do lado de lá, né? Falava para pouquinhas pessoas. E aí aquilo foi causando na gente um sentimento muito bom de retorno, de propósito, sabe? Pô, eu estou fazendo isso, mas eu não estou fazendo isso só para mim. Olha quantas pessoas tem do lado de lá que também estão vivendo essa mesma história, estão vivendo esse mesmo momento, que precisam também desse novo começo na vida delas. E aí a gente entendeu que tinha esse propósito maior, que a Startse podia ser esse lugar que provoca novos começos na vida das pessoas. Mas, assim, o sentimento naquela época era de, poxa, tem gente que quer ouvir o que a gente está dizendo, tem gente que vive as mesmas dificuldades, e se a gente acreditar que a gente pode insistir nesse negócio e levar em frente, a gente pode construir algo que cause muito impacto. Rapidamente a gente conseguiu entender que só o dinheiro não ia trazer felicidade para a gente. Só o dinheiro não ia nos realizar. E hoje em dia, falo isso para todo mundo aqui, falo com o Pedro na Startse, divido com os meus sócios, com meus amigos lá. Se a Startse acabasse hoje e a gente não ganhasse nenhum dinheiro, teria valido muito a pena pelas respostas, pelos feedbacks, pelas mensagens que a gente recebe das outras pessoas. Entendi. Júnior, a gente está falando de Júnior Bornelli. Nós não estamos falando da Startse em si, né? A Startse, na verdade, ela se materializa por uma união de pessoas que têm o mesmo propósito, né? Mas estávamos falando agora sobre o interior de Minas. E como é que foi a chegada em São Paulo? Como é que a Startse tomou esse corpo que ela tem hoje em dia? Foi assim? Vocês foram comprados? Não, tem uma coisa interessante aí. Quando a gente estava lá em Minas, a gente, né, numa outra empresa que a gente tinha fracassado ainda, a gente tinha conhecido um amigo em comum do Pedro, ali, o Alisson, né? O Alisson Parese, que a gente conheceu ele lá em Alfenas, ele foi lá nos visitar por um outro motivo, e naquela época a gente olhou e falou, poxa, a nossa empresa aqui não está dando certo, a gente errou, deu tudo errado de novo, vamos juntar aqui, João, vamos pegar vamos juntar os cacos, construir uma nova apresentação, uma nova ideia, um novo projeto, e vamos pedir para o Alisson marcar uma reunião para a gente lá na XP, lá no Infomoney, onde a gente pode, de alguma maneira, conhecer alguém que possa nos ajudar. E aí a vida vai fazendo essas conexões, né, Suzana? Eu digo, o Steve Jobs, como eu gosto de ler muito essas histórias, Steve Jobs, ele fala que só quando você está lá na frente da vida é que você consegue olhar para trás e ver que os pontos se conectaram, né? Nossa, que legal isso. Marcamos a reunião na XP, estamos lá, eu e o João, 2 caipira aqui do interior da cidade grande, nunca tinha entrado... Olha que legal. Nunca tinha entrado num prédio que tinha umas palmeiras plantadas dentro do prédio. Aí eu olhei aquilo e a gente já estava em campo. Só ali já tinha valido a pena. Entramos ali naquele prédio, lá na Faria Lima, e subimos o elevador. Pegamos o elevador, eu, o João e um outro rapaz. Um rapaz alto e magro. E aí subimos, a gente só se cumprimentou. E chegamos lá, entramos para a sala de reunião. Então eu, o João e o Alisson esperando chegar o cara da XP, do Infomoney, que ia nos atender. Por coincidência, era o mesmo cara do elevador e que, por coincidência, é o Pedro, seu filho. E aí, Suzana, ficamos lá nessa sala de reunião. Eu fiquei durante umas 3 horas, eu brinco com o Pedro hoje até hoje sobre isso. Fiquei umas 3 horas falando sobre a nossa ideia, a Startse, o projeto e tudo mais, não sei o quê. E eu lembro do Pedro ficar assim, imóvel, parado, olhando a apresentação, ele não falava uma palavra. E aí eu acabei de falar, eu falei, não tinha mais o que falar. E aí eu falei, não, gente, é isso. Aí eu lembro que o Pedro olhou e falou assim, não, pô, muito legal isso, a gente vai apoiar. Então aquele dia foi um dia muito especial, porque quando a gente saiu da XP, lá daquela salinha lá do Infomoney, da reunião com o Pedro,
naquele dia eu tive a certeza absoluta de que tudo que eu tinha feito nos últimos 7, 8 anos tinha valido a pena. Porque aquele dia ia significar algo muito relevante nas nossas vidas, aquele dia ia ser um divisor de águas. E de fato foi. De fato, a partir dali, o Pedro começou a nos apoiar como Infomoney, como XP ainda, e aí a Startse começou a dar os seus passos mais largos, começou a ter mais visibilidade, as pessoas começaram a nos conhecer mais, mas foi dali em diante que as coisas começaram a funcionar. E aí, neste momento já de vinda de Minas para São Paulo, você já tinha uma situação financeira melhor? Nada, a gente estava numa situação ainda bem ruim, porque o dinheiro que a gente tinha era basicamente para pagar as nossas contas e fazer a construção do negócio. Então a gente trabalhava, o Pedro conseguiu uma maneira de nos apoiar lá, que ele nos dava um dinheiro lá do Infomoney, mas a gente tinha que trabalhar o dia inteiro para o Infomoney e construir a Startse à noite. Então o dinheiro que ele nos dava era para pagar as nossas contas e fazer o que a gente tinha que fazer. E que foi muito bom, foi o combustível que a gente precisava. Mas quando a gente continuava vindo para São Paulo para reuniões, vinha 2 vezes por semana, às vezes 3 vezes, e a gente tinha que vir e voltar no mesmo dia, são umas 4h30 de carro, porque a gente não tinha como dormir aqui, a gente não tinha dinheiro para pagar o hotel. Gasolina lá, a gente botava no carro, botava um cheque pré-datado, pagava, dava um cheque para 90 dias para frente, lá na frente a gente resolvia, mas era o que dava para fazer. Então a gente vinha com a gasolina que dava para botar, às vezes ficava aqui em São Paulo 1h, 1h30, voltava para Minas. Aí, no outro 2 dias depois, vinha para uma reunião de novo, fazia a mesma coisa. E isso foi durante uns 2 anos fazendo isso. Até que as coisas começaram, né? Depois começaram a melhorar, a Startse começou a gerar mais receita, a gerar mais faturamento. Mas durante pelo menos 1 ano a gente fez isso dessa maneira, sem condição nenhuma financeira de fazer as coisas acontecer. Mas foi um período muito bom, viu? Foi muito aprendizado, foram coisas muito legais, coisas que nos ajudaram a construir muito do que a gente tem hoje. Por todas as informações que eu leio até a respeito, as notas que tu publicas, as matérias que tu registra ali, sempre tem alguma coisa que me chama a atenção, em que tu fala que mais legal do que a chegada é saber saborear a jornada. Fala um pouquinho sobre isso. Suzana, eu não tenho dúvida de que o empreendedor, as pessoas de modo geral, que esperam por algum motivo para celebrar alguma coisa, elas vão se frustrar. Por empreendedor, principalmente, não existe linha de chegada para o empreendedor. O empreendedor ele quer sempre mais, ele vai querer sempre um produto melhor, ele vai querer sempre que a empresa cresça mais, ele vai querer ter mais cliente, mais produto, mais faturamento. Então não existe linha de chegada. E isso a vida nos ensinou nessa trajetória. Quanto mais a gente puder aproveitar a jornada, mais a gente vai ser feliz, mais a gente vai conseguir aprender coisas legais, quanto mais a gente se conectar com pessoas boas, aproveitar esses momentos bons com essas pessoas. Quando eu olho para trás hoje, esses momentos de dificuldade, de falta de dinheiro, isso quase não volta na memória, mas as coisas boas que voltam são os momentos legais. As coisas que a gente aprendeu, as coisas que a gente fez pela primeira vez. Me lembro da primeira vez em que eu saí para almoçar com o Pedro ali na XP, que nos levou numa hamburgueria. Lembro da primeira vez em que a gente, de fato, foi numa reunião lá dentro, que numa sala que a gente nunca tinha ido. Eu lembro de coisas muito simplesinhas, mas que são as coisas que nos marcam. E se a gente esperar uma linha de chegada, esperar o sucesso, não vai acontecer. Vai ser difícil da gente encontrar um ponto na vida que a gente vai ser feliz. Não, tem que buscar essa felicidade no meio do caminho, nessa construção. E isso eu refleti e pensava muito nisso, vindo de Areado, de Alfenas, aqui para São Paulo. A estrada que a gente vem, ela é muito cheia de curvas. Muitas curvas, muitas curvas. E aí, nessas curvas, muitas vezes eu e o João, a gente pensava, em quilômetros não é tão longe, mas em tempo demora muito por causa das curvas. Se isso aqui fosse uma linha reta, a gente ia chegar rapidinho. Aí a gente fazia essas brincadeiras, esses pensamentos. Mas uma linha reta não ia esconder essa paisagem bonita que tem aqui atrás dessa montanha, sabe? Então, existem belezas no meio do caminho que a gente tem que saber apreciar, apesar das dificuldades que a gente vive. Esse aprendizado todo, Júnior, ele está hoje nas aplicações da Startse?
Eu não tenho dúvida, Suzana. Até hoje a gente gosta de ser uma empresa muito verdadeira, muito sincera. Os cursos que a gente faz o que a gente realmente acredita. Quando a gente vai em um cliente, a gente vai para dizer o que a gente de verdade acha que é o melhor e não o que o cliente quer ouvir. Então, essa sinceridade, essa verdade, essa autenticidade de tudo que a gente faz, foi muito nessa construção dessa história. Uma construção que foi baseada numa confiança muito grande para uma empresa que tem uma partnership como a gente tem, que tem 25, 30 sócios como a gente tem. Uma empresa que se formou de pessoas que não se conheciam. Poxa, o Maurício Benvenuti, que é o nosso sócio, eu fui sócio 1 ano do Maurício sem nunca ter visto o Maurício. O Maurício morava lá nos Estados Unidos, a gente nunca tinha se visto, fomos sócios durante 1 ano. Então, essa sinceridade, essa cumplicidade, essa verdade, a transparência, tudo isso reflete até hoje na empresa. Então, a gente brinca lá que pô, não importa o que você fez, não importa o que você tenha feito. Lá a gente carrega caixa, a gente dobra papel, a gente leva coisa pro correio, faz o que tem que fazer. A gente não tem muita frescura porque gosta de ter um ambiente assim, onde as pessoas se sintam livres, onde elas possam de verdade conquistar os seus sonhos, realizar as vontades que elas têm de realizar. Isso tudo veio lá, de novo, dessa história, dessas raízes da Startse, que são, de novo, muito simples, né? A gente não quer nunca perder essa simplicidade. A gente tem, às vezes a gente tem até um jeito meio... A gente tem um jeito meio bobão, mas a gente é muito simples e prefere ser assim, sabe? Prefere continuar com essa simplicidade no jeito de fazer as coisas. Até porque, né, Júnior, vocês têm uma proximidade hoje e um significado muito forte com as startups. E uma das coisas que me chama a atenção é porque eu já visitei algumas, eu fiz algum curso aqui, fiz o Founder Institute, então, enfim, e eu comecei a participar do cenário com os startupeiros, né? E num determinado momento eu fui visitar algumas startups. E entrava nos escritórios, que eram escritórios de, assim, quase que, estou exagerando, mas 4x4, onde tinham 4 pessoas, e era aquilo ali. E aquilo ali é uma empresa. É uma empresa que abre, que fecha, que fatura, que entrega, que controla o valor do seu negócio, tudo ali. Quer dizer, então, assim, as realidades hoje das startups são realidades simples e pequenas, né? Mas os sonhos são grandes. Né? Então, eu acho muito legal quando tu fala sobre isso, que vocês trazem no coração essa humanização, essa simplicidade, porque me parece que é a mensagem, que é a ligação entre uma proposta da Startse e uma empresa, de alguém que tem um sonho de empreender. É isso mesmo. Assim, a Startse ela acabou significando para as pessoas um pouco disso tudo que você falou. Então, muita gente que não acreditava que podia fazer um negócio acontecer, que não conseguia fazer a sua empresa dar certo, que tinha um sonho que parecia impossível, enxergou na Startse e nas empresas que a gente mostrou a partir dos nossos eventos, a partir de tudo que a gente faz, um caminho de que era possível, sim. Então, o cara que estava lá no interiorzinho do Rio Grande do Sul, outro que está lá no interior do Piauí, lá no interior do Amazonas, e via a gente mostrando o que a gente estava fazendo, falando de empresas que estavam fazendo, essas pessoas se motivaram a fazer também. Então, isso é muito legal, de mostrar para as pessoas que, independente de onde elas estão, dá para fazer. Do outro lado da ponta, a Startse significou para muitas pessoas mais experientes, de mais idade, uma nova oportunidade para se sentirem úteis, para se sentirem atuais, para se sentirem ativos. Assim, é incrível a quantidade de pessoas com mais de 70 anos que mandam mensagens para a gente e dizem, olha, eu estava desanimado, eu achei que eu não servia mais para nada, eu achei que eu não conseguia fazer nada. E agora, a partir do que eu estou vendo de vocês, eu acho que eu posso ser útil, eu acho que eu posso fazer alguma coisa, eu estou aprendendo coisas novas. Então, a Startse, ela tem esse poder de inspirar as pessoas a acreditarem que elas podem fazer sim o que elas têm vontade de fazer. E isso, de novo, se conecta, como você falou, com a startupzinha pequenininha lá de uma salinha até a grande empresa que viveu muitos anos de glória e que hoje está em dificuldades, não sabe o que fazer. Todas elas conseguem, de alguma maneira, se motivar para enxergar que podem fazer um caminho, uma história diferente a partir daqui. Agora, Júnior, eu fico te olhando, fico te escutando com atenção e fico pensando naquela tua sensação em 2007, quando tu chegasse em casa e tinham cortado a luz do teu apartamento, e hoje, quando hoje tu é CEO de uma empresa que está na China, está em Portugal, está no Vale do Silício,
como é que tu olha para trás? Que sentimento tu tens quando tu olha para trás e tu vê a tua história? Essa é uma pergunta boa, que tem que dar uma respirada fundo aqui, né? É, é Desculpa. muito, eu acho, eu não sei dizer muito, sabe, assim, primeiro, eu sou muito feliz com essa história, eu olho para trás e vejo que, de fato, que valeu muito a pena tudo que a gente passou, valeu muito a pena tudo que a gente vem passando até hoje. Esse ano, por exemplo, esse ano foi inacreditável que a gente viveu Pois esse é. ano, né? Está vivendo. Então, Suzana, eu olho para trás e eu fico imaginando, muitas vezes eu fico, até quando eu fiz uma palestra no TED, eu citei isso, peguei umas imagenzinhas, eu fico me lembrando do menino lá de Ariado, do menino pequenininho lá, que quando eu era criança eu sonhava em ser piloto de avião, ser jogador de futebol, ser piloto de Fórmula 1, sonhava em ser médico, sonhava em ser dentista, tenho fotos vestido desse tanto de coisa que eu falei, e aí eu fico me pensando assim, em que lugar em que momento da vida a gente perde a capacidade de sonhar em ser alguma coisa ou em ter alguma coisa? Em que momento da vida a gente deixou de acreditar que as coisas eram possíveis? E aí, olhando para trás, antes de 2007, eu tinha deixado de acreditar que era possível. Eu tinha me conformado a viver uma vida que tinha sido desenhada e que não necessariamente eu tinha escolhido. Sabe? Eu estava seguindo um fluxo ao invés de tentar criar uma história. Quando eu olho hoje para trás e vejo tudo isso, eu sinto uma alegria enorme, mas uma responsabilidade ainda maior de seguir em frente e continuar mostrando para mais e mais pessoas que, independente de onde elas cheguem, vale a pena tentar fazer algo diferente do que se faz, buscar uma coisa nova, se arriscar em tentar ser algo, em tentar ser melhor, em tentar criar algo que faça diferença na vida das pessoas. A gente não está aqui nesse mundo só de passagem, a gente tem que deixar de alguma maneira uma marca, deixar de alguma maneira uma história e mudar ou tentar transformar a vida de algumas pessoas. Eu podia listar aqui 50 pessoas, pelo menos, que passaram pela minha vida e mudaram a minha história. Se eu olhar para trás hoje, tiver uma única pessoa que passou pela Startse e que teve a sua história transformada, a gente já está feliz. Que lindo. Que bonito. Parabéns. Eu queria que tu nos contasse um pouquinho como é que foi março desse ano, quando de um dia para a noite vocês tiveram que fazer uma viravolta. Qual foi o fator que motivou vocês a empreenderem tudo que vocês empreenderam depois? Esse ano, março, foi muito difícil, né, para a gente, que a gente, como você falou, a gente tinha operação lá na China, no Vale do Silício, e a gente começou a perceber a pandemia chegando na gente lá primeiro, né? Antes de chegar aqui no Brasil, já começou a impactar a nossa operação da China, depois foi para os Estados Unidos lá, começou a impactar também. Quando chegou aqui, a gente foi pego de surpresa pelo impacto que causou, que foi muito rápido, mas a gente de alguma maneira sabia que isso ia acontecer. Mas assim, ver a Startse cair, perder o seu faturamento em 98%, 98% da nossa venda acabou, não existiu mais durante o mês de março. E isso, como você falou, eu olhei para trás e falei, meu Deus do céu, será que de novo? Será que a gente vai nadar e morrer na praia de novo? A gente pensa tudo naquela hora. Claro. Mas graças a Deus a gente criou um time de pessoas, a gente se conectou com pessoas e ter a partnership, ter esse monte de sócios que a gente tem hoje, foi algo muito bom. E o Pedro muito falava disso. O Pedro, eu lembro de uma conversa com o Pedro, Suzana, e não é porque a gente está... Não é porque eu estou falando com você sobre isso, eu já falei isso para ele e falo para muitas pessoas. O Pedro foi um grande presente que eu encontrei, né, na vida, um grande parceiro que me ensina muito. Então eu tive o João, que foi um parceiro enorme para criar a Startse junto comigo, e o Pedro depois apareceu como alguém que para mim é uma fortaleza. Eu me sinto mais forte tendo o Pedro do meu lado, por tudo que ele me ensinou e que ele significou na nossa história. E ali, eu lembro do Pedro nos juntar na salinha lá e dizer assim, naquela época o Pedro ainda era o CEO da Startse, ele nos juntou lá naquela salinha e falou assim, gente, olha só, a gente vai fazer o que tiver que fazer, mas a gente não vai quebrar de jeito nenhum. A gente vai vencer isso, vamos superar, vamos seguir em frente, vamos conseguir sair dessa história. E a gente se organizou, se preparou, o Pedro fez um trabalho enorme de motivar as pessoas, de organizar o nosso financeiro.
enquanto eu fiquei focado em gerar receita, em trazer venda, em criar produto. Então a gente sempre fez uma dupla muito boa nesse negócio, uma confiança muito grande um no outro, até que a gente conseguiu ali em maio, junho, começar a virar essa página e hoje ter uma empresa muito melhor do que era antes da pandemia. A Startse hoje é uma empresa melhor, mais forte, mais sólida, com um propósito muito mais fortalecido depois disso tudo, com pessoas muito mais engajadas, com um modelo de negócio melhor e, de fato, com uma cumplicidade ainda mais forte entre as pessoas. Eu brinco que depois de sobreviver a essa pandemia, a não ser que venha algo, um ataque alienígena, nada mais vai nos abalar daqui para frente. Não, e é muito legal porque vocês fizeram, eu acho que tu está sendo modesto quando tu fala da reviravolta, diga assim, que vocês deram em março desse ano, mas tu podia contar para nós o número de pessoas impactadas pelo SVWC. Sim, a gente, quando tudo aconteceu lá em março, Suzana, a gente, de fato, a gente não sabia o que a gente tinha que fazer para gerar receita, para recuperar financeiramente a empresa. A gente passou um tempo ali perdido. A gente só sabia que a gente não podia abandonar os nossos clientes, as pessoas que gostavam da gente. A gente sabia que não podia fazer isso. Então, a primeira iniciativa que a gente fez foi criar um programa chamado Restart-se. O Restart-se, aqui, de novo, os nomes aqui para a gente são simbólicos. Start-se significa recomece, se inicie-se. E o Restart-se significa está na hora de fazer isso de novo, está na hora de se recomeçar mais uma vez. E para todo mundo, essa pandemia dali para frente foi um recomeço. Então, no Restart-se, a gente criou 100 horas de aulas gratuitas com o melhor conteúdo que a Startse tinha para qualquer pessoa. Foram mais de 150 mil pessoas em 2 meses assistindo às aulas gratuitas da Startse naquele momento. E as aulas ensinavam as pessoas coisas importantes sobre vender online, sobre como se preparar para se recolocar aqueles que estavam perdendo emprego. Então, a gente pensou em conteúdos que pudessem, de fato, ajudar as pessoas. Aquilo ali para frente serviu para a gente entender que quanto mais a gente gerasse valor, mais as pessoas gostariam da Startse, mais se conectariam com a gente. E aí, criar conteúdo gratuito, criar conteúdo aberto, ajudar as pessoas, independente de delas estarem com ou não com a vontade de comprar um produto nosso, deveria ser a nossa verdade absoluta. E aí, no SVWC, a gente trouxe não só o melhor conteúdo do Brasil, mas o melhor conteúdo do mundo para o Brasil, de graça, para 350 mil pessoas. Então, só nessa pandemia, mais ou menos 600 mil, 700 mil pessoas consumiram conteúdo gratuito da Startse, um conteúdo de alto nível, que nunca se viu no Brasil, um conteúdo dessa qualidade que a gente trouxe nos últimos meses para cá. É verdade, é fato. Eu participei e realmente foi surpreendente, era uma melhor do que a outra. Agora, interessante, né? Tu fala sobre uma coisa que eu também acredito, toda jornada gera cicatrizes, né? Interessante tu falares que quando aconteceu a pandemia e a perda dos 98% no faturamento, tu relembra lá do teu passado e das dificuldades, né? Agora, Júnior, é interessante também a gente saber que a cicatriz existe, o fato existe, e ninguém está aqui para dizer que não existe, né? Agora, como é que é olhar e, mesmo assim, buscar forças em si para dar o pulo mais uma vez? Suzana, eu não sei, sabe, de onde vem essa força, a vontade de fazer essas coisas, mas uma coisa que eu tenho certeza é que se a Startse não der certo, se acontecer alguma coisa, se a gente quebrar, se não vai existir mais, eu vou seguir em frente, eu vou tentar outra vez, e outra vez, e outra vez, porque a minha vida, ela foi moldada para seguir por esse caminho, para não desistir de fazer o que eu quero fazer, não desistir de seguir atrás dos sonhos, e a Startse também, ela reuniu pessoas dispostas a fazer isso. Então, qualquer coisa que aconteça, eu quero sempre seguir em frente, eu vou sempre lutar para seguir em frente. Quando tudo aconteceu ali, em março, eu me lembrei de várias vezes em que a situação da Startse e antes da Startse ficou muito ruim. Foram várias as vezes em que eu chegava em casa, eu tinha vergonha de dizer, por exemplo, para minha esposa que tinha dado errado. Porque é sempre assim, né? A gente sempre começa um negócio achando que vai dar certo, empolgado, e quando dá errado, a gente leva um tombo, e mais um tombo, e mais um tombo. Então, voltar para casa e dizer, olha, não deu certo. Aí, daqui a pouco, não deu certo de novo.
e aí não deu certo de novo. E aí você tem família, filhos, você precisa de apoio, as pessoas elas apoiam, elas estão sempre do lado, mas uma hora também vai cansando, né? Uma hora as pessoas também vão olhando assim, meu Deus do céu, mas vai insistir até quando, né? Porque chega um momento, pô, vai tentar ter uma vida normal, vai tentar arrumar um emprego, né? Seguir no caminho. Mas ainda bem que eu sempre tive esse apoio para seguir em frente, pessoas que me suportaram quando as coisas estavam ruins, quando eu não conseguia ter dinheiro para pagar as contas. Então, sempre tive uma família que me apoiou muito, minha esposa, meus filhos sempre deram esse apoio. Então, eu acho que muito por esse histórico todo, de gente apoiando, de vontade de fazer diferente, de ter tantas quedas no passado, isso tudo se transforma numa vontade imensa de não parar nunca, de seguir sempre em frente. Então, foi, como você disse, a história ela nos deixa cicatrizes, mas as cicatrizes elas têm que servir não para nos lembrar das dores, mas nos lembrar de que a gente foi forte para superar e seguir em frente. Né? Bárbaro, sensacional. Júnior, me conta uma coisa agora. Eu que te sigo e assisto as tuas entrevistas, algumas entrevistas que me chamaram muita atenção, Viviane Sena, Nizam Guanais, somado ao fato de que a tua leitura é intensa, né? E assim, tu buscas biografias de pessoas que realmente marcaram as nossas vidas, a nossa história toda, né? O que tu pode trazer para nós dessas pessoas do passado, das pessoas do presente? Quais são as reflexões que tu tira disso tudo? Muito bom, Suzana. Nesse período de pandemia, como eu disse, eu li umas 4.000 páginas de histórias de empreendedores, de biografias de pessoas que construíram negócios ou fizeram coisas relevantes, mas antes dos fatos de sucesso. Depois do sucesso, todo mundo conhece as histórias, mas eu queria conhecer as pessoas por trás daquelas histórias de sucesso. É fato, é bem isso, e ali eu aprendi demais, sabe? Eu aprendi muito com cada um deles. Eu aprendi com o Mark Zuckerberg dizendo que você tem que se dar ao direito de falhar se você quiser chegar ao sucesso, que se você se punir todas as vezes em que você fracassa, você vai ficar preso ali naqueles fracassos, você não vai conseguir dar o próximo passo. Eu aprendi com o Steve Jobs, dele dizendo que empreender é uma das coisas mais difíceis que se faz na vida. Se o Steve Jobs diz que empreender é uma das coisas mais difíceis que ele fez na vida, imagina quem sou eu para reclamar de alguma dificuldade. O cara mais gênio do mundo disse que era difícil. Pô, vai ser difícil mesmo, e é isso mesmo. O caminho que a gente escolheu é esse. Eu aprendi, Suzana, com o Jack Ma do Alibaba, que a gente nunca deve parar de gerar valor para as pessoas, independente do que você faça, você tem que continuar gerando valor para as pessoas sempre. E aí, como eu disse, ali na época do Restart, na pandemia, a gente não sabia como ia salvar a empresa. Mas a gente sabia que não podia abandonar as pessoas. Tinha que continuar gerando valor para as pessoas. Tinha que continuar gerando o nosso melhor conteúdo. Então, essas histórias todas, elas nos fazem perceber que os que criaram grandes histórias, fizeram grandes coisas, deixaram grandes legados, eram pessoas comuns, que viveram os mesmos problemas que a gente vive, que passaram pelas mesmas dificuldades, mas que tiveram uma diferença fundamental. Não desistiram. Seguiram em frente. O fundador do Starbucks não teria feito o Starbucks se tivesse desistido na primeira queda. O Steve Jobs não teria feito se tivesse desistido quando foi demitido da Apple. Ninguém teria feito nada se tivesse desistido no meio do caminho. Todos eles são categóricos em dizer isso. Eu não sou um gênio, eu não sou mais inteligente, eu não nasci mais rico, eu não estudei numa escola boa. Nada disso foi determinante. O fator determinante para eu conseguir atingir os meus objetivos foi a resiliência. Foi a minha vontade de seguir em frente, a minha capacidade de levantar, chacoalhar a poeira e ir em frente. E isso que eu trago para a vida. Eu me inspiro nisso, a vontade de levantar e seguir em frente, independente do que aconteça. De todas essas histórias, quais são aquelas que mais te marcaram? Eu acho que muitas histórias são marcantes, mas eu acho que a história do Howard Schultz da Starbucks, ela é incrível. Ela é uma história marcada por o livro dele é incrível. O livro chama-se Dedique-se de Coração, né? E o livro por si só, ele fala muito disso tudo que a gente está dizendo aqui, né? Se você não se dedicar de coração àquilo que você faz, não chega em lugar nenhum. Com o Ray Kroc, do McDonald's, ele diz, olha, atenção máxima aos detalhes.
na batatinha frita do McDonald's, ela não é frita por 2 minutos e 57 segundos à toa. Se for 2,56 ou 2,58, ela não é servida, porque ela não está no ponto certo. Então, detalhe máximo nas coisas, nos produtos. Mas, de fato, quem mais me inspirou, quem mais história, que mais me fez entender como se pode criar ou tentar criar, alguém que a gente vai se inspirar para criar um negócio de sucesso é o Steve Jobs, porque ele vem de uma história de rejeição, talvez muitos não sabem, mas ele foi adotado, foi abandonado pelos pais, foi abandonado pela segunda família que adotou e não quis mais, uma terceira família adotou, e aí a partir dali ele teve uma vida comum, uma vida confortável, tranquila, mas em algum momento ele teve que sair para fazer uma experiência espiritual, para se encontrar consigo mesmo, para descobrir a sua verdade e depois seguir firme nos seus propósitos, nos seus princípios. Por mais que as pessoas dissessem, olha, isso não vai dar certo, isso não é assim, isso não é... eu acredito que é assim, eu acredito que vai dar certo e eu vou insistir até que dê certo, sabe? Então, o Steve Jobs ele tem uma história muito legal, claro, tem defeitos como todas as pessoas têm, mas tem uma história muito legal de resiliência, de busca pela qualidade máxima, de preocupação extrema com o cliente, com as pessoas que estão do outro lado. Então, como empreendedor ou como uma pessoa de negócio a ser seguida, talvez ele seja grande expoente. Assim. E dos expoentes da história, quais são os que mais te chamaram a atenção? Eu estou lendo nesse momento a biografia do Leonardo da Vinci. Então, eu sou incrivelmente apaixonado por Gandhi, pela história, pela forma como lidava com as situações, mas tenho lido agora a biografia do Leonardo da Vinci, e o Leonardo ele tem uma característica incrível, até o Cruel, que é o nosso sócio ali na Startse também, é apaixonado pelo Leonardo. O Cruel, inclusive, foi para Florença para caminhar pelos lugares onde o Leonardo caminhou, para se inspirar com a inovação. O Leonardo da Vinci ele tem ele ficou conhecido por ser um pintor, um artista que não terminava suas obras. Então, a grande maioria das obras do Leonardo da Vinci elas são inacabadas. E isso, durante muito tempo, ele foi taxado de uma pessoa que não conseguia ter uma sequência ou ter uma resiliência para terminar os seus projetos. Mas, na verdade, quando você lê e estuda a história do Leonardo, a história de vida dele, não é que ele não terminava suas obras, é que ele sabia que ainda não tinha aprendido o suficiente para ir lá e terminar aquela obra. Então, quadros, às vezes, ele demorava 20 anos para pintar, porque ele queria fazer uma perfeição, atingir um nível de perfeição tão grande que ele ainda não era capaz quando ele começou. E aí ele vai terminar aquela obra só 20 anos depois. E isso é uma lição de que a gente precisa continuar aprendendo a vida toda. Sempre você precisa continuar aprendendo, porque sempre há coisas novas para aprender, principalmente num mundo como hoje, né? Então, Leonardo da Vinci nunca foi tão presente. As pessoas têm que ser como Leonardo, conhecedoras de muitas habilidades, têm que ser como Leonardo, curiosas o tempo todo, aprender coisas novas o tempo todo, tem que ser, assim como ele, humildes para voltar e refazer as suas obras. A Mona Lisa mesmo foi pintada não sei quantas vezes por cima ali da tinta para fazer os retoques, para fazer as expressões da maneira correta, por causa do estudo de anatomia. Então, eles nos ensinam que você também tem que ser humilde para voltar atrás e aprender de novo e refazer as coisas que você achava que já eram boas. Então, hoje, o Leonardo da Vinci está mais presente na minha mente, porque eu estou lendo a biografia dele. Me diz o seguinte, queria te perguntar, hoje tu é um dos responsáveis pela criação dos produtos na Startse, né? Como é que tu faz para criar um produto e saber que esse produto está adequado ao mercado e à demanda? Primeiro vem a criação de produtos, a inspiração, ela vem sempre da leitura e de uma pesquisa constante que a gente faz em todos os lugares. Então, eu tenho uma lista de uns 30 sites brasileiros ou de fora, em que eu passo o olho ali todo dia para ver o que está acontecendo, quais são as tendências, o que está sendo novidade, o que vai acontecer, para onde está indo o dinheiro. Então, eu faço isso todo dia. Leio isso todos os dias, de manhã ou à noite, no comecinho da manhã ou no finzinho da noite, para entender para onde, quais são as grandes tendências. A partir disso, a gente faz uma série de experiências lá dentro da Startse, né? Então, a gente brinca que a Startse é um laboratório de experimentos. A gente pega aquela hipótese, começa a escrever sobre aquilo,
começa a mandar alguns e-mails, umas newsletters para as pessoas sobre aquilo, para a gente ver se aquele conteúdo, se aquele assunto realmente engaja, se ele realmente interessa para as pessoas. Se aquele conteúdo engajou, se ele interessou, aí a gente volta para casa e desenha uma página de vendas daquele produto, bota aquilo de novo para ver se funciona, cria 2, 3, 4, 5 versões daquela mesma página para ver qual delas tem a melhor performance. Dentro de cada página a gente faz 10, 15 testes de publicidade para ver qual daquelas publicidades tem a melhor performance. Então parte de um estudo de tendências, de ler sobre tudo que está acontecendo no mundo, e depois vem para um laboratório de testes, de experimentos, para ver qual produto ou qual versão daquele possível produto engaja mais. Então, às vezes as pessoas brincam, vocês lançam produtos e todos os produtos dão certo. Não, é mentira, a gente lança um monte de produto, poucos dão certo, mas a gente só bota para vender de verdade aqueles que dão certo. Então, o laboratório de experimentos nos ajuda a enxergar isso e fazer muitos testes ao mesmo tempo. E, Júnior, da onde vem a tua inspiração pessoal? A minha inspiração, Suzana, eu tento olhar para tudo que acontece, sabe, assim, ao redor. A minha esposa brinca comigo que eu sou uma pessoa muito deslumbrada, sabe? Então, a primeira vez que eu fui para fora do Brasil, eu fico parecendo um bobão, babando, assim, vendo as coisas. Sabe? Eu fico muito deslumbrado mesmo com poucas coisas. Porque eu dou muito valor em cada pequena conquista, ou cada coisinha que a gente consegue ver ou fazer diferente, ou cada avanço que se faz. Então eu dou muito valor em pequenas coisas. Eu me inspiro quando eu e Pedro fomos fazer uma reunião uma vez com o Rodrigo Galindo, que é CEO da Croton, o maior grupo educacional do mundo. Eu e o Pedro chegamos naquela reunião e eu saí dali inspiradíssimo. Eu queria ser o Galindo, só pela postura que ele tinha naquela reunião, sabe? Então, pequenas coisas do dia a dia me inspiram muito. Mas eu gosto muito, de fato, assim, muita gente não gosta, tem preconceito, e fala que autoajuda, ou que uma dessas leituras que nos motiva. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito de ler coisas que nos motivam, frases que são inspiradoras, né, conteúdos que fazem a gente refletir sobre a nossa vida mesmo. Então, eu gosto muito disso. Eu brinco, lá na Start você tem o Cruel, que é o nosso gênio, que fala sobre tecnologia, inovação e tudo mais. E eu não sei falar de nada disso. Eu gosto de falar de pessoas, eu gosto de falar do coração, eu gosto de tentar motivar as pessoas de alguma maneira a acreditarem que elas podem ser melhores. Acho que a minha inspiração vem disso. E quando tu sente uma dor, qual é o remédio para curar a dor? Isso é difícil, né? É difícil, com o tempo a gente aprende, mas no começo é difícil a gente aceitar as coisas, né? É difícil a nossa grande tendência é ser muito reativo, né? Quando acontece alguma coisa que a gente não gosta, nossa tendência é quase que é rebater aquilo primeiro. Né? Eu digo que eu tenho 39 anos, né? O Júnior de 39 anos, eu não tenho nem dúvida, eu não trocaria o Júnior de 39 pelo Júnior de 20 de jeito nenhum. Sabe? Eu prefiro a maturidade traz coisas para a gente que são incríveis. Então, aprender a se controlar, aprender a entender. Poxa, a Suzana me falou uma coisa que eu não gostei, mas parece que aquilo me feriu. Mas deixa eu entender um pouco melhor, deixa eu digerir um pouco mais. Quem sabe ela tem razão no que ela falou, quem sabe aquilo faz sentido. Quem sabe, de fato, eu não estava olhando com aquela perspectiva. Eu acho que dar um tempo, respirar um pouco mais, refletir um pouco. Uma noite de sono ajuda a curar muitas dessas dores. Então, eu acho que vem muito daí. Eu sempre fui criado muito na igreja. Minha família sempre, minha mãe, meu pai sempre me levaram muito para a igreja. Nós somos católicos, então até hoje eu vou muito na igreja. Aos finais de semana eu vou à missa. Então, também é um refúgio muito grande poder estar próximo de Deus, para poder conseguir concentrar um pouco mais, limpar um pouco a alma, cuidar do espírito também, né? Então isso é bem importante. Legal, Bárbara. Júnior, eu queria fazer vários comentários contigo ainda agora sobre algumas entrevistas que eu assisti, que eu achei genial, sobre o Ayrton Senna, quando a irmã dele conta algumas coisas, eu achei tão
tão sensacional, mas nós não vamos mais ter tempo para poder continuar conversando. Eu queria te pedir que tu dissesse algumas coisinhas para nós, para finalizar o dia de hoje. Suzana, eu acho que quando as pessoas falam assim, é muito legal ver onde a Start se chegou, é muito legal ver o que vocês fizeram, muito legal. Eu, de fato, acho que eu tento eu não consigo de verdade ver a grandeza. As pessoas falam, né, de muito, eu sei que a gente causa muito impacto, mas eu não consigo ver de verdade o que a gente faz. Eu consigo muito mais enxergar uma empresa de gente simples, comum, que está tentando fazer as coisas, que tentou reunir pessoas boas, pessoas que se gostam, que se respeitam acima de tudo, né, que se tornam amigas, que gostam de viver uma boa jornada. De novo, eu sou muito, muito, muito feliz de ter encontrado as pessoas que eu encontrei. Todos os lugares que eu vou, eu digo, não teria feito nada se não fossem as pessoas que me encontraram, que a gente se encontrou ao longo dessa jornada. Não teríamos feito nada sem a ajuda de muita gente. Então, eu quero dizer para todo mundo que está nos assistindo, que vai ver essa live depois, que tentem fazer sempre uma jornada boa. Por maior que ela seja, por menor que ela seja, não importa o quanto tempo dure, que seja uma boa jornada, que consiga aproveitar e fazer as coisas que você tem orgulho depois. Se você vai chegar no sucesso, se vai chegar lá na frente, sucesso é uma coisa muito subjetiva, né? Para uns, sucesso é uma coisa, para outros é outra coisa. Então, diferentes as medidas de sucesso. Então, eu gostaria muito que as pessoas se preocupassem muito mais em viver bem cada dia, se realizar cada dia, encontrar momentos felizes no meio da jornada, porque é aí que está a grande beleza, é aí que estão as coisas mais legais. Sabe? As boas risadas que eu dou todo dia lá na Starts, as pessoas com quem a gente brinca, as histórias que a gente conta. Quando a gente vai lembrar de lá na frente, são essas coisas que voltam na memória. Não são os milhões de faturamento que a gente fez, mas o que voltam são os momentos felizes, as pequenas conquistas, os dias bons que a gente viveu. Então, se as pessoas puderem buscar isso na vida delas, nos negócios delas, eu acho que seria já um grande feito. Eu quero dizer a todos vocês que eu tive a graça hoje de poder estar entrevistando o Júnior Bornelli. Hoje é o dia de ação de graças. E não é por acaso que esse nosso encontro aconteceu. Para mim, o que fica claro nessa conversa contigo, Júnior, é que num mundo tão difícil, e numa situação tão complicada, o que tu nos fala é que, assim, para mim, o fundamento que tu está me dizendo é amor. Amor à vida, amor ao propósito, amor ao convívio, amor ao próximo, antes de qualquer coisa, amor a si mesmo. E, gente, mudar, realmente empreender não é fácil. Mas a fé e o coração da gente determinam para onde a gente vai e para onde brilha a nossa estrela. Júnior, muito obrigada. Muito obrigada e obrigada a vocês que estiveram junto conosco. Fiquem em paz. Eu que agradeço, Suzana. Muito obrigado, pessoal. Foi um prazer enorme. Tchau. Tchau, tchau.